Programa Quatro Linhas agora vai dando um rápido giro pelo Vasco da Gama, o gigante da colina. Depois de um longo jejum, o Vasco foi a São Paulo e venceu do tricolor paulista por 2-0. Isso fez com que o time de São Januário se aproximasse do Corinthians, que perdeu para o Avaí, e do próprio São Paulo. Bruno Ávila, e o seu destaque inicial desse jogão de bola no Morumbi? Meu destaque fica por conta do time do São Paulo, que tentou jogar sem um jogador fixo na área. Tinha o Lucas, tinha o Rivaldo, tinha um monte de jogador lá para fazer gol, mas a referência no ataque eles não tinham. E aí ficou muito fácil para a defesa do Vasco e para o time do Vasco em geral fazer os 3 pontos. São Paulo deu mole e o Vasco se aproveitou e ganhou 3 pontinhos aí. Fernando Diniz, e o seu destaque? Meu destaque inicial também vai de acordo com o que o Bruno falou, né? O Adilson Batista deu uma de mestre Yoda, né? Escalou zagueiro como lateral esquerdo, né? Enfim, não escalou um centroavante fixo, né? Ali dentro da área do Vasco, enfim. O Adilson parece que está aprendendo aí na escola, na mesma escola, né? do Zagallo, do Abel, enfim, de outros treinadores, né? Do Joel, enfim. Agora, Diniz, para você, o Abel sendo o mestre Yoda e o Adilson Batista seria quem? O Chewbacca? Pode ser o Chewbacca, pode ser o... Capitão Kirk, essas coisas. Pode ser. Miriam, e o seu destaque do jogo do Vasco? Eu vou destacar o Vasco, né? Eu vou de parabéns o Felipe, né? Muito bem, uma atuação ótima. Grande atuação mesmo do Felipe. Muito bem, entendeu? Calou o São Paulo, quer dizer, o São Paulo, né? Sem comentários a atuação do São Paulo, mas o Vasco conseguiu ser bem superior e o meu destaque é para o Vasco. Bruno Ávila. Só um breve comentário sobre o Felipe. Há tempos atrás, o Felipe não aceitaria ficar no banco, mas ele mostrou a maturidade, né? A idade deu para ele, a carreira, né, deu para ele. Ele soube se comportar, ficar aguardando, né, a hora dele de entrar, e mostrou a relevância dele dentro do time do Vasco da Gama. Com certeza. E o Juninho Pernambucano, vocês acham que ele está entrando bem no time do Vasco, que ele está se encaixando legal? Com aquela qualidade, ele encaixa em qualquer time do mundo. Com certeza. Ele joga muita bola. Qualquer time que pegar o Juninho, ele vai entrar ali no meio campo e vai domar o time dele, entendeu? Vai mandar o time para ataque. Miriam. É verdade. Eu admiro muito o Juninho. Até é complicado eu falar, porque eu admiro muito. Como profissional, ele é ótimo. E assim, com certeza, ele está mandando muito bem. Fernando Diniz. E até eu também admiro muito o Juninho, até mesmo como pessoa, né? O comportamento dele é sensacional como ser humano, né? Ele humilde, sempre privilegiando o time ao invés dele próprio. Entendeu? Fora das cachaçadas. Isso, exatamente. Das noites, né? As noites não o atraem. Que, aliás, isso é um grande destaque, né? Há tempos atrás, o nosso grande amigo Flávio de Sá, uma vez ele respondeu a pergunta de um internauta, se eu não me engano ele era de São Paulo ou de Minas Gerais, perguntando o que ele achava e qual era a fórmula mágica do Petkovic, como que ele estava conseguindo jogar até os 38 anos. E o Flávio falou, ele disse, que ele não é um jogador da noite. Então tem certos jogadores que eu destaco, que é o caso também desse Paulo Baier, do Atlético Paranaense, que tem 30 milhões de anos e continua atuando e atua bem. O próprio Juninho Pernambucano. O Rivaldo. O Rivaldo já está com 37, 38, por aí? 36. Rivaldo? 36, Rivaldo tem 40. Não, 40 não. 39. Ele já está bem no finalzinho dos 30, né? E está jogando ainda muito bem. Agora, uma perguntinha aqui para vocês. Vocês acham que o Rivaldo está provando que o Carpegiani estava errado ao não colocá-lo em campo? Com certeza. Ele tem, com certeza, muita qualidade. Ele é um jogador diferenciado. Ele provou isso. Ele jogou em clubes como o Barcelona, naquele mega time do Palmeiras. Ele já era destaque com tinha Edmundo, tinha Evaí, tinha muitos jogadores renomados ali e ele foi destaque. Jogou bem no Corinthians, isso? No Corinthians. Se eu for ficar falando aqui sem contar da seleção, né?
É. Que ele jogou muito bem naquela Copa de 2002. Se eu Ele foi ficar fundamental na Isso. Copa de 2002. Se eu ficar falando aqui dos times que ele jogou e que ele jogou bem, eu vou ficar até amanhã aqui. Ele é muito bom E jogador. vale também destacar, né, Bruno, que todo time que ele passou, ele conseguiu ser campeão. Isso. Aliás, 5 Isso. vezes campeões ou 6 vezes lá pelo time lá do Lyon, da França, que custou anos e anos para ter conquistar Não, um título. Isso no aí caso, foi o Juninho. Foi o Juninho. Eu tô falando, no sim, caso Rivaldo. do Rivaldo. E o La Coruña também, que é um time médio para pequeno, e ele jogou muita bola também no La Coruña. É, o Rivaldo. Fernando Diniz. Eu concordo com o Bruno. Acho que o Rivaldo está provando por A mais B e C menos D, né? Como diria Odorico Paraguaçu, pro nosso querido Carpegiani, né? Que ele estava completamente errado, né? Em barrá-lo. Porque realmente ele joga muito mais bola do que muitos jogadores que estão no São Paulo e em outros clubes do nosso Brasil, né? Muito embora até eu entenda o Carpegiani, se fosse o caso, até eu entenderia o Carpegiani se fosse o caso dele jogar só o primeiro tempo ou só o segundo tempo por causa da idade. Mas, assim, você não botar o Rivaldo em campo, peraí, né, Carpegiani? O Nilson, o Adilson acertou. Agora, em outras coisas, o Adilson errou e errou feio. Miriam, o que você acha sobre o Rivaldo? Eu gosto do Rivaldo, acho que ele já fez campanhas melhores. E eu acho que o que está faltando para o Rivaldo é mais confiança. A gente vê ele jogando, ele já mostrou várias vezes, entendeu? Ele tem uma história na carreira dele. Mas, assim, quando você vê o futebol hoje acho que acertaram colocar ele para jogar, mas acho que ainda falta mais confiança no Rivaldo. Muito bom. E em si, para vocês, o Vasco, ele realmente mereceu essa vitória? O Vasco está mostrando que pode chegar ao título do Campeonato Brasileiro, apesar já de ter vencido a Copa do Brasil? O Vasco, ele ontem claramente jogou no erro do São Paulo. Ele deixava o São Paulo partir para cima e depois via onde estava errado e era ali que ele jogava. Então, o São Paulo ele jogou muito com um estreante, né, com o Pires, que veio do Paraguai. Jogou uma excelente Copa América. E partiu para cima do Julinho, que acho que estava fazendo a primeira partida como lateral, né, que ele estava meio que improvisado como meia. E o Julinho não estava muito acreditando na qualidade do Pires. E conforme o time do... E, aliás, o Julinho até começou mal, né? Fazendo falta, levando cartão amarelo. Mas depois ele foi se adaptando, até porque o São Paulo começou muito bem o jogo, até pressionando, tal. O Rivaldo mesmo, né? Deu um chute de voleio, né, para o Fernando Praz fazer defesa, tal. Mas aí o Vasco acertou a marcação e aos pouquinhos começou até a, como vocês disseram aí bem, né, a jogar o erro do São Paulo, né? E jogou muito bem no erro do São Paulo. Tanto é que em 2 contra-ataques acabou matando o jogo, né? E merecidamente a vitória do Vasco, né, aconteceu, porque o São Paulo, apesar de pressionar, fora essa chance do Rivaldo, o São Paulo não criou mais nenhuma outra chance muito clara de gol. Miriam. Eu dou meus parabéns realmente para o Vasco, né? Fez um ótimo jogo. O Vasco, na verdade, ele é bom. O que acontece com o Vasco é o seguinte: ele não pode jogar nem em casa e nem na final com o Flamengo. Fora essas duas coisas, ele é ótimo. Ele mostra que ele é muito bom, entendeu? Tirando essas duas hipóteses, entendeu? O Vasco é muito bom. Mas se for um jogo em casa, numa final contra o Flamengo? Aí pronto. Aí tira toda a estrutura dele. Não sei o que acontece com o Vasco. Gente, vamos me responder o que acontece. Não sei o que acontece com aqueles jogadores que eles fazem uma campanha ótima. Quando chega na final, que é com o Flamengo, pronto. Acabou. Mas você acha também que o Vasco, ele tá, apesar de já ter sido campeão da Copa do Brasil, vocês acham que o Vasco, ele tá jogando com muita seriedade esse Campeonato Brasileiro? Com certeza. Ele vem mantendo a seriedade acima de tudo, né? Geralmente é bem comum os times que jogam que ganham a Copa do Brasil e no brasileiro eles mantêm só um futebol, já estão na Libertadores,
e não se preocupa, e às vezes fica bem lá embaixo, né? Ele fica meio que jogando só para manter o time em atividade. E só para fugir do rebaixamento, Isso, né? o que não é o que acontece agora com o Vasco. O Vasco ele vem jogando sério o Campeonato Brasileiro, ele sabe que é uma equipe de muita tradição e que deve, né, honrar essa tradição, ganhando além da Copa do Brasil, tentar pelo menos ganhar o Brasileiro também. Com certeza. Eu acredito, assim, como eu já tinha falado, o Vasco ele está passando por uma fase que é o seguinte: os jogadores Juninho, Felipe, eles estão aproveitando a experiência que eles tiveram, não para ser estrelinha, mas sim para contagiar o grupo num lado positivo, entendeu? Então eles estão contagiando o pessoal a jogar, a encarar com seriedade. Então o Vasco tá muito bem. Muito bom. E além Fernando disso, Diniz. eu acho que o Vasco, ele... Por que o Vasco não vai muito bem em casa? Porque o Vasco está demonstrando uma certa afobação quando ele joga em casa, né? Ele chega no ataque, chuta, tal, mas chuta precipitadamente. É afobado, né, ao chutar, né? Mas isso é devido à cobrança também da torcida, né? Sim. A torcida também fica muito tem afobada. Parcela, né? Tem a sua parcela de culpa nesse caso. Com certeza. Quando ele joga fora de casa, não. Quando ele joga fora de casa, ele joga solto, joga tranquilo, tal. E, enfim, quando o Vasco... Você vê, tanto é que 4 vitórias fora de casa, né? É um dos melhores times em termos de desempenho fora de casa, no caso do Brasileirão, né? E o Vasco realmente tá jogando com muita seriedade, né? Esse Brasileirão. E fora nesse ano, o Vasco, né? Eu só tenho em mente 2 exemplos. O Cruzeiro, em 2003, que foi campeão brasileiro, e o Fluminense, em 2007, que foi 4º colocado, né? De 2 times que tenham tido ótimos desempenhos em Brasileirões depois de Copa do Brasil. Quarta-feira agora tem um jogaço em São Januário, Vasco contra o Santos. O que vocês acham desse jogo? Olha, rapaz, é um jogão de bola, né? Sem dúvida nenhuma. 2 times que estão em alta, né? Principalmente o Vasco, né? O Santos vem de 2 derrotas, mas assim, ele fez 6 gols e tomou 8, né? Então, são 2 jogos extremamente atípicos, né? E o Vasco vem muito em alta, né? A vitória contra o Atlético Mineiro fora, contra o São Paulo fora, que não é para qualquer um, não. Ganhar do Atlético Mineiro lá e do São Paulo lá, né? E, enfim, grande jogo, sem dúvida nenhuma, em São Januário. E olha, se o Vasco não demonstrar a afobação que tem mostrado em São Januário, pode ser considerado favorito, mas é aquela tal história. Enfrenta o Santos de Neymar e Ganso, né? E realmente e o Borges vai ser um também, jogo... né? Borges também. Enfim, realmente vai ser um jogo perigosíssimo pro Vasco. Bruno Ávila. Meu destaque fica por conta desse jogo aí pro balanço, né, que tem sido feito pelo Ricardo Gomes de estar poupando os jogadores mais velhos, no caso o Felipe e o Juninho. Eu gosto desse tipo de pensamento porque são jogadores que eles não precisam jogar a partida toda para fazer a diferença. Isso daí, você sabe por quê? Porque o Juninho tá muito cansado, né? Ele vem jogando os 90 minutos consecutivamente, né? Todos os jogos. Então ele resolveu fazer com que o Felipe ficasse no banco e o Juninho começasse o jogo e depois houvesse a troca, né? E, enfim, ele também resolveu jogar com 2 volantes, né? No meio-campo, enfim, né? Para poder ter uma proteção melhor na zaga, né? E até porque o time do São Paulo é um time bom do meio de campo para frente. Você tem o Marlos, você tem... Que, aliás, o Marlos entrou no segundo tempo. O Lucas. O Carlinhos Paraíba. O Dagoberto. O Rivaldo também, né? É um time muito bom, né? Do meio pra frente. Exatamente. Aliás, o Lucas que não foi tão bem assim no jogo de ontem, né? Ele começou bem e depois foi caindo a qualidade dele, porque ele sentiu um pouco a responsabilidade de tomar as rédeas do jogo. Isso. Porque ele era o cara ali do meio pra frente, o Rivaldo, ele meio que
ficou de coadjuvante nessa história. Na verdade, o Lucas caiu quando o time todo caiu também, né? Isso. A verdade é essa. Eu acho que o time do São Paulo ele conseguiu se livrar da maldição da lateral direita. Eu gostei muito do futebol do Pires. Eu também Há gostei. muito tempo eles não conseguem contratar um lateral direito com tanta qualidade como o Pires. Voltou o Ilcinho, que voltou pro meio. Em vez de voltar para lateral, ele voltou pro meio. Então, Mas porque o Ilcinho já vinha jogando no meio campo na Europa, né? Isso. Então, mas com relação ao Pires, a gente tem que esperar mais um pouco, né? Porque... foi a estreia dele, né? A gente só foi a visto estreia ele, a gente só viu dele. ele na Copa América. Mas é um ótimo jogador. E também se ir bem numa seleção como a do Paraguai não é muito difícil, né? Miriam. Eu também acho, em relação ao jogo Vasco, o próximo jogo, eu acho que o Vasco, eu acredito no time do Vasco, eu acredito que eles têm time para ganhar, sim, de Neymar, tem time para ganhar de Ganso, sim, entendeu? Porque eles estão muito bem, Juninho Pernambucano tá mandando muito bem, Felipe também, a experiência deles estão fazendo a diferença, sim, e eles têm time, sim, para enfrentar Neymarzinho, Ganso, tem sim. Neymarzinho e o Gancinho. E o Borgezinho. Borgezinho, Rafaelzinho. Essas estrelinhas com certeza não vão intimidar. Ysonzinho. Mas, Miriam, pra você acha que Neymar e Ganso ainda não estão preparados para jogar na seleção brasileira? Não, eu acredito que não. Apesar, entendeu? Eu sou bem justa nos meus comentários. O Neymar, ele é bom, ele tem mostrado, ele tem um futebol legal, mas eu acho que ele é muito estrelinha, ele ainda está muito estrelinha, os holofotes estão muito ainda em cima dele e ele está deixando se contagiar com esse estrelismo, isso tem prejudicado ele. Quando ele precisou mostrar alguma coisa na seleção, ele não mostrou nada, entendeu? Quando ele precisou mostrar, tanto, em alguns momentos ele precisou mostrar e não mostrou, deixou a desejar, entendeu? Então, eu acredito, por isso que eu digo, Vasco tem time, sim, tem que ir com essa confiança que jogou com o São Paulo, entendeu? Com essa confiança que eles têm time para ganhar, sim. E Neymar e Ganso, vamos esperar um pouquinho, vamos tentar ser um pouco mais... Tenta aprender um pouquinho com a história do Juninho Pernambucano, tenta aprender um pouquinho com a história do Felipe, entendeu? Porque a experiência deles tem feito a diferença, então tenta aprender menos estrelinha, como eu falei no programa passado. Principalmente com a do Juninho, né? Com certeza, com certeza. E Miriam, na Copa América, se você fosse tirar Neymar e Ganso, quais são esses dois jogadores que você convocaria? Olha, é complicado, porque o que acontece? As pessoas, elas vivem, os torcedores, eles vivem muito das estrelas, né? Tirar eles, todo mundo estava pedindo para colocá-los, né? Então ficava até uma situação difícil de tirá-los. Mas eu colocaria Juninho Pernambucano, apesar de ninguém colocar o Juninho Pernambucano, eu colocaria. E colocaria também o Moura, eu também colocaria. O Rafael Moura? Colocaria. Do Fluminense? Com certeza. Bastante... Essa é a minha convocação. Claro. Então, lógico, sempre respeitando todas as convocações de todo mundo. Eu acho que Rafael Moura ainda também tá muito cedo para ter que jogar na seleção. Eu prefiro Leandro Damião. Também. Eu prefiro Leandro Damião. Olha, e depois, os próximos programas, vocês vão ver que eu vou acabar tendo razão. Vocês vão ver. Pode ser. Anota o dia de hoje. Não, eu não estou dizendo que você não esteja com a razão, não. Mas eu acredito na promessa do Rafael. Diverge da opinião dela, né? Hoje eu prefiro o Leandro Damião. Eu também. Assim como eu preferiria, né? Preferia, na época na Copa América, Thiago Neves em relação a Juninho Pernambucano. Bom, hoje em dia já não prefiro tanto assim, porque o Juninho Pernambucano tá jogando demais, tanto quanto o Thiago Neves. E ele aguenta um jogo. Aguenta, já provou isso. E ele aguenta essas pancadas aí de times mais troncudos, né? Isso. E o programa 4 Linhas vai chegando ao seu final e não podemos deixar de falar do nosso patrocinador, aquele que vem nos dando uma mão diariamente
para poder melhor desempenhar a nossa função de jornalista. Universidade Unicarioca, com os campus Rio Comprido, Jacarepaguá, Bento Ribeiro, Centro, Meier e o projeto de 3 Rios. Unicarioca, formação de verdade. Acesse o nosso blog radio4linhas.blogspot.com. Rádio 4 Linhas, a comunicação está no ar.